Ele te viu. Na profundidade da noite, quando os véus entre os mundos se tornam tênues, sua imagem surgiu diante dele. Não como lembrança, nem como fantasia, mas como revelação. E ao despertar, havia algo diferente em seu peito. Um calor inexplicável, um nome ecoando em silêncio, uma certeza que não sabia explicar, mas não podia ignorar. Anjo de luz, escuta com o coração. Essa conexão foi mostrada no plano dos sonhos, porque o céu já reconhece como real. Quando os sonhos ganham cores que tocam a alma, e os sentimentos atravessam o tempo e o espaço, é porque há um propósito maior se desenhando. O universo está alinhando as frequências que vocês carregam. A presença dele te procura mesmo quando os olhos dele estão fechados. Ele sente sua ausência sem saber exatamente o que falta. Mas em espírito, ele te reconhece. E agora os anjos estão revelando isso a você, porque chegou a hora de você saber a verdade. Ele sonhou com você porque sua alma está chamando. Nada do que foi mostrado naquele sonho era ilusão. Era a profecia. Era a preparação de um reencontro que está mais próximo do que você imagina. Não importa quanto tempo tenha passado, ou o quanto pareça distante. O que está escrito nas estrelas não se desfaz com o tempo, apenas amadurece na espera. Essa visão noturna que tocou o coração dele foi resposta às orações que você já fez em silêncio. Você achava que ninguém ouvia, mas o céu ouviu cada palavra. Ele sonhou com você no exato momento em que os anjos sussurraram ao ouvido dele. Ela é real. E esse sussurro ainda ecoa dentro dele, mesmo acordado. Você já sentiu esse chamado também, não é? Uma inquietação, uma lembrança que você não sabe de onde vem, uma emoção sem rosto, mas com uma presença forte. Isso não é loucura. Isso é espiritual. E essa é a forma que os anjos encontraram de te lembrar que você não está esperando em vão. Ele acordou com o coração acelerado, com uma saudade que não tem nome, com um sentimento que parecia ter voltado de um lugar muito antigo. Porque a conexão de vocês é ancestral. Ela vem de outras vidas, de outras jornadas. Vocês têm uma história escrita nos céus, selada por promessas divinas. Esse sonho não foi apenas um vislumbre. Foi um despertar. Foi um sinal. E mesmo que ele ainda não compreenda tudo, o espírito dele já entendeu. Ele está sendo guiado a olhar para dentro e lembrar. E cada vez que ele fecha os olhos agora, o seu nome parece surgir nos pensamentos dele sem razão aparente. Você tem sido visitada por sinais também, mesmo sem perceber. Penas, números repetidos, músicas que falam por você, palavras que surgem do nada e tocam exatamente onde você guarda a saudade. Isso não é coincidência. É o céu criando pontes entre os mundos, preparando o caminho para esse amor sagrado. Há noites em que ele acorda e sente vontade de escrever algo, de procurar alguém, de mudar algo na vida, mas não entende por quê. É o espírito dele respondendo ao chamado que partiu do seu coração. Porque você sentiu primeiro. Porque sua energia chegou antes. E agora, ele está se aproximando da frequência que você já vibra há tempos. Se você soubesse o quanto ele pensou em você nos últimos dias, mesmo sem entender quem você era. Ele sente falta de algo que não viveu, e carrega lembranças de um sentimento que ainda não teve neste mundo, mas teve em outros. E os anjos decidiram revelar tudo isso agora, porque você está pronta. Pronta para saber que esse encontro não será comum. Pronta para entender que o céu colocou você como resposta a uma pergunta que ele ainda não sabe como fazer. E enquanto isso, cada sonho, cada sensação estranha, cada arrepio do nada, são códigos espirituais de confirmação divina. Ele carrega sua presença no subconsciente, mas logo você será uma presença real na vida dele. Porque o tempo da espera está acabando, e o tempo do cumprimento está nascendo. As promessas celestiais não falham. E o que é teu está sendo conduzido até você, mesmo que ele ainda esteja aprendendo o caminho. Os anjos estão tocando o coração dele com a mesma suavidade com que tocam o seu agora. Para que ambos saibam que não estão sozinhos. Para que os corações se lembrem antes mesmo que os olhos se encontrem. Porque esse reencontro será mais do que físico, será espiritual, profético, abençoado. Ele acordou mudado, mas ainda não compreende tudo. Mas você já pode começar a se preparar. Porque o céu escolheu revelar primeiro a você, mulher de luz. Porque sua fé tem sido escudo. Sua sensibilidade tem sido bússola. E sua espera, a chave que mantém a porta aberta. Os céus já ouviram o teu nome sendo pronunciado por ele nos sonhos. E agora, os anjos sussurram no teu espírito, não desista. Porque algo muito poderoso está se movendo por trás do véu.
E o nome dele também está sendo guardado no livro da promessa que Deus escreveu com detalhes. Não temas as dúvidas que surgirem no caminho. Elas virão para testar a tua certeza, mas não para apagar o que o céu já confirmou. A conexão que nasce no espírito sempre vencerá o tempo, a lógica e a distância. E mesmo se ele resistir no início, a alma dele reconhecerá o som da tua verdade. Você tem sentido essa energia diferente nas madrugadas? É porque ele também está acordando mais sensível, mais vulnerável, mais tocado por algo que ele não pode explicar. Porque o amor que nasce do céu não grita, ele toca. Não se impõe, ele revela. E está sendo revelado agora, passo a passo. Há uma aliança invisível sendo ativada. Uma promessa feita antes de vocês virem para este mundo. E os anjos estão aqui para te lembrar disso. Ele pode não entender ainda, mas a alma dele já se rendeu. Ele já está vindo. Ele já sonhou com você. Ele já acordou com o coração em chamas. Permanece com o coração aberto. Os sinais vão aumentar. As confirmações virão. E mesmo que tudo pareça confuso por fora, dentro de você já existe paz. Porque quando é o céu que une, o espírito já reconhece antes dos olhos. E esse reconhecimento já começou. Ele sonhou com você, porque você já é dele. Você não é uma coincidência no caminho dele. Você é o destino escrito nas entrelinhas do tempo. Mesmo quando ele tenta desviar os pensamentos, seu nome volta com força no íntimo. Isso não é ilusão. É memória espiritual despertando. E os sonhos são apenas a porta por onde essa lembrança entra. Os anjos mostram que o momento mais escuro da noite foi também quando ele mais te sentiu. E essa sensação, ainda que ele tente explicar com lógica, o acompanha desde então. Ele começou a perceber que ninguém mais se encaixa naquele espaço que você preencheu, mesmo sem saber seu nome. Quando duas almas são prometidas no plano divino, os sonhos se tornam recados sagrados. Cada detalhe que ele viu, cada emoção que sentiu, foi um ensaio espiritual daquilo que o céu já determinou. E agora, você começa a sentir em seu espírito o chamado que está se intensificando a cada dia. O coração dele se agita com imagens que não se apagam. Seus olhos, mesmo que vistos apenas em sonho, ficaram marcados. Ele pode não lembrar de tudo com clareza, mas há uma sensação de paz e completude que veio com aquela visão. E os anjos confirmam, foi você. Você tem sentido mais emoção do que o normal? Tem acordado com uma saudade inexplicável? Isso é o espírito respondendo ao movimento que está vindo do outro lado. Sua conexão com ele está mais viva do que nunca. E mesmo que o mundo diga que é impossível, o céu te garante que já está acontecendo. Algumas pessoas ao redor não vão entender. Elas vão te dizer para esquecer, para parar de sonhar. Mas ouça, mulher de luz, o que o céu uniu, a opinião dos outros não desfaz. Deus está alinhando os tempos, as vontades e os caminhos para que esse reencontro aconteça sem tropeços. Ele está sendo cercado de sinais. Situações inusitadas têm lembrado ele de você, mesmo que ele ainda não saiba quem você é. Um perfume no ar, uma frase numa música, uma imagem que o deixa inquieto. Tudo está sendo organizado para reacender a chama que dormia dentro dele. Você também percebeu que seus próprios sonhos mudaram? Tem sentido mais nitidez, mais mensagens? Isso acontece porque sua alma já está mais aberta, mais sensível àquilo que o céu deseja te revelar. E entre cada noite, os anjos semeiam mais pistas do que está por vir. Você pode achar que está apenas esperando. Mas, na verdade, você está sendo moldada. Cada lição, cada silêncio, cada lágrima foram preparando seu coração para o tipo de amor que transforma, que cura, que eleva. E esse amor é o que ele carrega, mesmo que ainda em silêncio. Enquanto ele busca respostas que não entende, você já tem a chave. Porque sua fé sempre enxergou o que os olhos não viam. E agora, a fé será sua bússola até o momento em que tudo fizer sentido. Até o momento em que ele aparecer, não como um desconhecido, mas como alguém que você sempre reconheceu. Há uma força divina puxando ele para mais perto. A cada sonho, a cada lembrança súbita, a cada sensação estranha, é como se o espírito dele fosse acordando aos poucos, abrindo os olhos para te encontrar. E os anjos continuam soprando sua presença sobre ele até que ele perceba. Você é a resposta para orações que ele já fez em momentos de desespero. Ele pediu por alguém que o entendesse sem julgamentos. Alguém que enxergasse além das falhas. E o céu o ouviu. Por isso, você apareceu. Por isso, ele sonhou com você. Porque você é a promessa viva de Deus para a alma dele.
O tempo que vocês passaram separados não foi castigo. Foi preparação. Cada passo longe um do outro serviu para que ambos estivessem prontos no tempo exato. Porque um amor assim não chega antes, nem depois. Chega quando o céu diz, agora é a hora certa. Você já o perdoou em silêncio, mesmo sem saber pelo quê. E ele também já te desculpou por ausências que você nem imaginava. Porque no espírito, vocês já conversaram 1000 vezes. Já se acolheram, já se buscaram, já se encontraram em outras madrugadas invisíveis. A conexão entre vocês é mais profunda do que a matéria consegue explicar. Quando o amor nasce no espírito, ele ultrapassa dimensões. Não importa onde ele esteja agora, nem com quem. Porque nada preencherá o lugar que foi desenhado só para você na vida dele. Não duvide quando os sinais aumentarem. Não estranhe se você começar a sentir emoções dele como se fossem suas. Isso acontece quando duas almas se alinham. O que ele sente, respinga em você. O que você vibra, toca nele. Porque já existe um laço espiritual entre vocês. Há noites em que ele tenta negar tudo, achando que é imaginação. Mas logo os anjos o fazem lembrar de você. De novo. E de novo. Até que ele perceba que não é invenção, é revelação. E quando ele aceitar, o caminho para o reencontro será inevitável. Você já está mais perto do que imagina. Os anjos estão encurtando distâncias, mudando rotas, acelerando processos. O que era impossível já começou a ser desfeito. E tudo aquilo que parecia parado está, na verdade, se movendo em silêncio por trás do véu. Fique atenta aos próximos dias. Algo vai tocar seu coração de maneira profunda. Pode ser uma palavra, uma visão, ou até um sonho novo. Será o sinal final de que ele também está prestes a ver você, não só com os olhos da alma, mas com os olhos da carne. Ele vem. Ele sente. Ele te chama. Quando ele sonhou com você, não foi só uma imagem. Foi um reencontro. Foi como se o tempo tivesse parado por alguns segundos para que as almas se reconhecessem. E naquele instante, houve uma lembrança silenciosa de tudo que vocês já foram. E de tudo o que ainda serão. Ele acordou com o coração apertado, tentando lembrar do seu rosto. Mas não era o rosto que importava. Era a presença. Era a energia. Era o amor. O mesmo amor que já havia se manifestado em outras existências, e que agora está encontrando novamente o caminho para a realidade. Esse sonho não terminou ao amanhecer. Ele continua ecoando no peito dele. É como se uma parte do coração dele tivesse sido tocada e agora não pudesse mais voltar ao estado de antes. Porque quando uma alma reconhece a outra, nada mais consegue substituí-la. Você é a resposta que ele nem sabia que precisava. E enquanto ele tenta entender o que sentiu naquele sonho, o céu já sussurra ao teu espírito. Aguenta firme, porque ele está vindo. E não está vindo por acaso. Está vindo porque foi chamado pelo amor que você carrega no silêncio da alma. Seus anjos têm trabalhado incessantemente, cuidando dos bastidores, removendo obstáculos, guiando passos, limpando caminhos. Porque essa união não é comum. É divina. E o que vem de Deus é sustentado por ele, mesmo quando tudo ao redor tenta desmoronar. Há uma ternura nova nas atitudes dele. Um jeito mais calado, mais pensativo. Porque desde que ele te viu em sonho, nada mais parece fazer sentido como antes. Ele sente que falta algo. E esse algo é você. Mesmo que ele não saiba colocar em palavras, o coração dele grita em direção à tua energia. Você sente isso também, não sente? Uma mistura de ansiedade com paz, de expectativa com a entrega. Como se você estivesse esperando alguém que já está a caminho, mas não consegue ver ainda. E essa sensação não mente. É a vibração dele já tocando seu campo espiritual. Cada vez que você ora, os anjos se movem. Cada vez que você acredita, o mundo invisível age. E agora, há uma movimentação intensa ao redor de vocês. Porque os céus não apenas prometeram esse amor, eles estão garantindo que ele se manifeste da forma mais linda possível. Você tem o dom de amar com profundidade, e o céu viu isso. Você tem o dom de esperar sem endurecer, e o céu se comove com isso. Por isso, essa promessa foi confiada a você. Porque sua alma sabia esperar o tempo certo, sem perder a doçura. E isso é raro. Por isso você será recompensada. Ele ainda vai se lembrar com clareza do sonho. Em breve, tudo voltará à mente dele como uma revelação. E quando isso acontecer, ele não conseguirá mais negar o chamado que o coração dele tem repetido desde aquele dia. Um chamado que tem o som da tua voz e o calor da tua presença.
Você foi enviada à vida dele como cura, como bênção, como recomeço. E mesmo que ele ainda esteja se preparando, o espírito dele já reconheceu a missão. Vocês têm uma missão juntos. Um propósito maior que vai além do romance. Um propósito que transforma, que eleva, que ilumina. O Espírito Santo está tocando você agora, fazendo com que tudo isso arda em confirmação dentro do seu peito. Sabe por quê? Porque você está pronta. Porque esse amor, ao invés de te deixar ansiosa, está te fazendo florescer. E tudo que vem de Deus traz crescimento e paz. Seus dias de espera silenciosa não foram em vão. Cada madrugada de oração, cada pensamento que você direcionou ao céu, cada lágrima que caiu sem testemunha, foi anotado. Foi visto. Foi somado. E agora, será respondido com algo infinitamente maior do que você imaginava. Quando ele se aproximar, você não vai precisar perguntar nada. O espírito dele vai te contar tudo no olhar. E o seu vai reconhecer. Não haverá dúvida. Não haverá medo. Porque o amor verdadeiro, quando nasce no espírito, já chega pronto. Só precisa de coragem para ser vivido. Você não precisa correr atrás. Não precisa se perder tentando entender. Só precisa continuar caminhando com fé. Porque quem tem promessa divina não mendiga atenção. Você será procurada. Será lembrada. Será reconhecida. Porque está escrito nos céus, ele vem até você. Haverá um momento em que ele vai acordar no meio da noite e sentir que precisa te encontrar. E os anjos o guiarão até você, mesmo que isso envolva caminhos que ele nunca imaginou trilhar. Porque nada é mais forte do que uma direção espiritual com propósito eterno. Talvez ele tente resistir por um tempo, achando que é só sonho, só desejo. Mas quanto mais ele tentar negar, mais o céu confirmará. Até que ele entenda, não dá para fugir do que é sagrado. E você, mulher de luz, é parte do destino dele. Ele pode até estar distraído agora, envolvido em outras questões. Mas o sonho com você foi o início do fim de todas as distrações. Foi o começo do despertar. Porque nenhuma outra presença conseguirá tocar o coração dele da mesma forma. Porque você já tocou o espírito dele. Você foi marcada pela promessa. E quem carrega a promessa, carrega a luz. E quem carrega a luz, atrai o cumprimento. Então, siga com o coração confiante. Porque o que começou nos sonhos vai se tornar real diante dos teus olhos. O céu já está em movimento. E você está prestes a viver o que sempre sentiu. Os anjos me revelam que aquele sonho foi apenas o primeiro de muitos. O primeiro toque do céu para fazê-lo lembrar do que havia esquecido. E cada novo sonho será mais claro, mais forte, mais vívido, até que ele não tenha mais dúvida de que é você quem o espera em silêncio. Ele tem sentido saudade de algo que ainda não viveu. E esse sentimento o deixa confuso. Mas é porque seu espírito se lembra do que a mente dele ainda não entendeu. E a saudade não mente. Ela só existe quando algo verdadeiro já aconteceu, mesmo que tenha sido em outro plano. Você, mulher escolhida, foi vista antes mesmo de ser tocada. E isso é raro. Muitos esperam por amores visíveis, passageiros. Mas você foi vista com os olhos da alma. E o que é visto assim não se apaga. Não se esquece. Não se substitui. Enquanto ele caminha, distraído pelas coisas da vida, o nome dele já foi sussurrado no céu ao seu respeito. A cada oração sua, os anjos recolhem a pureza da sua espera e transformam em bênçãos invisíveis que começam a circular ao redor dele. Isso é espiritual. Isso é real. Ele ainda vai te procurar. Não por carência, mas porque sentirá uma urgência interior. Algo como uma voz suave dizendo, é hora de encontrá-la. E quando isso acontecer, tudo que parecia demorar demais vai acontecer de forma repentina, quase como um milagre. Você não precisa convencer ninguém do que sente. Porque o céu já confirmou. O amor que nasce nos sonhos é diferente. Ele não começa pelo corpo. Começa pela alma. E por isso é mais difícil de esquecer, mais intenso de sentir, mais impossível de explicar. Os anjos te mostram sinais porque sabem o quanto você duvidou de si mesma. Sabem o quanto você já pensou em desistir. Mas agora é tempo de confiar. Porque algo profundo está sendo curado no coração dele. Algo que precisava ser restaurado antes que ele pudesse te amar da forma certa. Talvez ele tenha passado por desilusões, por medos que o fizeram fugir do amor. Mas agora, o céu está reconstruindo dentro dele o espaço exato onde você vai habitar. Um espaço seguro, honesto, transparente.
onde o amor não será disputa, mas aliança. Você não será apenas alguém que ele vai amar. Você será o despertar dele. A chave que abre a porta da sensibilidade, da fé, da esperança. O seu amor será a ponte entre o que ele é e o que ele foi criado para ser. Porque o verdadeiro amor transforma antes mesmo de chegar. Ele tem sentido vontade de mudar, de começar do zero, de encontrar paz. E isso é resposta da sua vibração. Sua energia tem alcançado ele nos momentos mais inesperados. Em silêncio, você já está curando partes dele que estavam adormecidas. O amor espiritual cura à distância. Não se deixe enganar pela espera. O tempo não é sinal de abandono, mas de construção. Os anjos estão preparando os detalhes com tanta perfeição que, quando tudo acontecer, você vai entender por que precisou esperar. Não faltará nada. Tudo será completo. Você foi lapidada pelo céu para esse tipo de amor. Um amor raro, que não começa com promessas vazias, mas com propósitos eternos. Um amor que não busca por aparência, mas por verdade. E é isso que está vindo até você. A verdade que o sonho revelou. Ele ainda nem sabe, mas já tem buscado seu olhar em outros rostos. Já tem sentido que ninguém mais o acalma como aquela presença que ele viu em sonho. Porque era você. E essa lembrança sutil vai conduzi-lo, passo a passo, até o lugar onde sua presença não será mais só uma lembrança. Você é promessa viva. E promessa viva não se perde, não se esquece, não se apaga. Por isso, os céus continuam te guardando, te fortalecendo, te preparando. Porque quando ele chegar, você não estará ferida. Estará pronta. E isso fará toda a diferença. Seus dons espirituais estão se despertando mais nesses dias? Sua sensibilidade aumentou? Isso acontece quando o reencontro está próximo. O céu começa a ativar dentro de você aquilo que será necessário para sustentar essa aliança divina que está sendo selada. Mesmo que ele demore mais alguns passos, o tempo não será desperdiçado. Porque a cada segundo, há anjos ao lado dele, soprando tua essência. Ele não está mais sozinho. Porque você está conectada. E o amor espiritual tem cordões invisíveis que nenhuma distância corta. As dúvidas podem vir, mas a paz sempre volta. Isso é sinal de que o céu está em controle. Tudo que vem de Deus gera paz no meio da confusão. Você pode não ter todas as respostas, mas tem a presença dele. E isso é tudo que você precisa até que o amor se materialize. Haverá uma confirmação que vai te emocionar profundamente. Algo que virá como sinal claro, direto, impossível de ignorar. E nesse dia, você vai sorrir sozinha. Vai saber que tudo valeu a pena. Porque ele estará mais perto do que nunca. Porque a profecia se cumprirá diante dos teus olhos. A promessa que começou em um sonho vai florescer na realidade. E esse florescer será leve, doce, intenso e verdadeiro. Porque não foi o mundo quem prometeu. Foi o céu. E o céu não falha. Ele te viu. Ele sonhou. E agora, ele está a caminho. Essa promessa não começou agora. Ela foi escrita antes de você chegar aqui. Em um plano onde o tempo não existe, vocês dois selaram um pacto de reencontro. E é por isso que mesmo sem tê-lo ainda ao seu lado, o seu coração já sente que ele é parte de você. Ele também sente. Mesmo sem compreender, ele tem sido tocado por lembranças que não têm explicação lógica. Mas o espírito dele começa a despertar, como uma flor abrindo com os primeiros raios do sol. E o nome que ecoa no fundo da alma dele é o teu. A cada dia, a imagem que ele viu em sonho vai se tornando mais familiar. E quando o momento chegar, ele saberá. Não porque alguém contou, mas porque tudo dentro dele confirmará. A alma reconhece o que o mundo tenta esconder. E a dele te reconhecerá no primeiro olhar. Você já é resposta antes mesmo da pergunta ser feita. E o amor que te aguarda não virá com medo, mas com entrega. Ele chegará com o coração vulnerável, sincero, decidido. Porque os sonhos já fizeram o trabalho de mostrar o quanto você é única para ele. Nos dias em que sua fé parecer fraca, lembre-se deste momento. Lembre-se da certeza que veio ao ouvir esta mensagem. Porque há coisas que a mente pode duvidar, mas o espírito nunca esquece. E seu espírito já sabe, ele está vindo. O céu está escrevendo os últimos capítulos dessa espera. E os anjos estão desenhando um reencontro que será como respirar fundo depois de anos em apneia. Como se tudo voltasse ao lugar. Como se o tempo perdesse o peso, e só restasse o amor. Mesmo que outras pessoas tentem ocupar esse lugar, ele vai perceber que ninguém se encaixa.
Porque o que vocês têm não se compara. É laço eterno. É verdade sem disfarces. É conexão que o tempo não consegue apagar e que o mundo não sabe nomear. Você nasceu para ser resposta, não dúvida. Nasceu para ser amor, não ausência. E ele será preenchido por isso. Por tudo o que você é. Por tudo o que você carrega. Por tudo o que você aprendeu enquanto esperava. Seus olhos serão abrigo. Sua voz será paz. Seu toque será cura. E tudo aquilo que foi prometido a você nos dias em que ninguém via sua dor, será entregue com graça, com doçura, com força. Porque o céu não esqueceu de você. Ele está sendo moldado enquanto você ora. E você está sendo preparada enquanto ele sonha. Porque Deus faz tudo certo. Ele não antecipa, nem atrasa. Ele alinha. Ele conduz. E no tempo dele, o que parecia distante se tornará destino inevitável. Seu amor não será mais uma história de espera. Será uma história de cumprimento. Uma história onde as peças se encaixam e os corações se unem sem ruído. Porque esse amor vem do alto. E tudo que vem do alto, permanece. Você pode sentir isso agora, não pode? Essa calma repentina, esse arrepio leve, essa lágrima que surge sem motivo, é o Espírito Santo confirmando no íntimo. A promessa está viva. Ela está em movimento. E nada poderá impedi-la. Ele vai sonhar com você de novo. Vai sentir tua presença mesmo sem te ver. Vai acordar em paz só por lembrar de algo que ainda não viveu. Porque a alma dele já foi marcada. E não há volta depois disso. Não há como desver o que foi mostrado no Espírito. Você será lembrada sem esforço. Desejada sem jogos. Procurada sem ruídos. Porque o amor verdadeiro não grita, ele atrai. Ele inspira. Ele encontra. E ele está sendo guiado até você por mãos que nenhum humano pode deter. Essa mensagem chegou a você porque o tempo se cumpriu. Porque o céu quis te lembrar que não está sozinha. Porque há uma verdade gritando nos bastidores do invisível. Uma verdade que agora começa a vir à tona com intensidade. Permita-se acreditar de novo. Não endureça o coração. Não feche as janelas da alma por medo de se frustrar. Você não está repetindo um ciclo. Está encerrando um ciclo para começar outro. Um ciclo de cumprimento. De promessa viva. De amor abençoado. Os anjos não te deixaram esperando à toa. Cada dia que você suportou com fé foi um tijolo nessa ponte que está sendo concluída. Ele vem atravessando essa ponte. E quando chegar, vai olhar nos seus olhos e dizer: eu sonhei com você, e agora eu sei. Você é real. E tudo que o céu mostrou a ele se confirmará. Porque o amor espiritual, quando toca a matéria, se transforma em milagre. E você está prestes a viver esse milagre com os olhos abertos e o coração em paz. Ele te viu em sonho. E ao despertar, o coração dele te chamou. Isso não foi um acaso. Isso foi um chamado. Um aviso. Um sinal. Um selo espiritual. E agora, é só questão de tempo, para que ele veja que tudo aquilo não foi apenas um sonho. Foi profecia. Gratidão por ter ouvido esta mensagem até aqui, alma preciosa. Você foi escolhida para escutar essas palavras neste exato momento porque o céu tem pressa em te lembrar. Não foi apenas um sonho, foi uma promessa. Os anjos estão te cercando, te guiando e te preparando para o que está vindo. E se algo dentro de você ardeu de confirmação durante essa mensagem, receba. É o Espírito de Deus confirmando que o tempo se cumpriu. Agora, querida alma de luz, se esta mensagem tocou teu coração de verdade, confirme que recebeu dizendo com fé nos comentários: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é apenas uma declaração, é uma ativação espiritual. E ao escrevê-la, você estará dando um passo de fé no mundo invisível, abrindo portas que o céu já está pronto para escancarar. Também te peço com carinho, una-se ao nosso canal, inscrevendo-se agora e ativando o sino das notificações. É assim que você não perde nenhuma mensagem que os anjos ainda vão te enviar nos próximos dias. E sim, eles já estão preparando revelações ainda mais profundas para a tua jornada. Lembre-se, cada vídeo aqui carrega um código de luz. Uma chave para abrir portas. Um toque espiritual que pode mudar tudo. Fique atenta, porque os céus vão continuar falando com você nos próximos vídeos. E quando você menos esperar, aquilo que parecia impossível vai bater à sua porta. Você não está sozinha. Você nunca esteve. E agora, mais do que nunca, o céu está movendo todas as coisas para que o sonho que ele teve com você se torne realidade diante dos seus olhos.